Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 27 de fevereiro, quinta-feira de 2026. Hoje nós estamos no nosso segundo dia do devocional. O tema de hoje é o presente. O texto-chave vai estar em Mateus, capítulo 2, versículo 9 ao 11. E eu estou muito feliz de estarmos aqui novamente. Quero pedir desculpa para as meninas novatas que chegaram, as que não conhecem ainda a caminhada de oração. Me desculpa, ontem eu estava tão empolgada que eu não me apresentei direito, eu não expliquei, porque assim eu estava tão em casa, né? Já que as mulheres que fazem a caminhada, muitas delas estão desde o início. Então, juntando com o tempo que eu parei por 3 anos, tem mulheres aqui já há 9 anos que caminham aí nessa caminhada de oração. Então, eu estava tão me sentindo em casa que eu nem me apresentei direito. Então, meu nome é Rose. O objetivo da caminhada de oração são devocionais que vai nos despertando a termos um relacionamento mais íntimo com o Senhor, para que a gente receba, através da palavra, cura, libertação, para que o meu sonho, quando eu criei a caminhada de oração lá em 2017, era para que as mulheres vivessem um grande amor com Jesus, ativar o amor verdadeiro, um amor assim, não é religião, é quebrar as barreiras muito além de religião, é você ter um encontro verdadeiramente com Jesus. Então, esse é o objetivo dos devocionais, é trazer assuntos femininos, baseado na palavra, trazer temas que o Senhor vai nos ensinando, vai nos despertando. Então, eu desejo que vocês recebam da parte de Deus, que vocês saiam edificada e, e é isso, esse é o meu objetivo. Ontem nós falamos sobre que nós somos a candeia, que nós somos a luz, que nós temos que nos reativar, que nós temos que nos acender para procurar esses tesouros escondidos, essas dracmas. As dracmas eram uma moeda valiosa, né, que era colocada ou num colar ou numa tiara era um adorno, né, para aquela mulher. A dracma, ela também, ela era um presente do esposo ali para a mulher, para a esposa, e que configura também, né, o Senhor, a igreja, Deus e a mulher, um presente. E naquela época, quando uma mulher ia se casar, ela recebia um presente valioso do marido. O marido, o noivo dava um dote para a família, né? É, e dava também para a noiva para assegurar ela financeira, para dizer, olha, você está casando comigo, mas eu estou te dando algo valioso. Você está, como que eu vou dizer? Para você ter uma segurança financeira. Bem que podia voltar isso hoje em dia, né, irmãs? A gente vai casar, recebe um dote. Não está nos comprando, mas as coisas mudaram. Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos lá. Então, a dracma era um presente valioso. E hoje nós vamos falar de presente. Quando eu decidi fazer a caminhada de oração 13, que foi no dia do meu aniversário, eu falei, eu quero dar de presente para as mulheres. Quero dar de presente para aquelas que caminharam comigo por 6 anos, né, até a 12ª caminhada. Parei esses 3 anos e eu quero convocar essas mulheres para se alegrar comigo, para tudo que nós temos vivido, e eu quero dar de presente. Então, o meu desejo do meu coração nessa caminhada é presentear. E eu quero que vocês recebam e aprendam e entendam, né, o valor do presente, e nós vamos estar falando sobre isso. Então, vamos lá, Mateus, no capítulo 9, capítulo 2, versículo 9 a 11, fala sobre, vamos ler o texto, depois eu entro na explanação aqui. Capítulo 2, versículo 9 até o 11. Fala quando do nascimento de Jesus e dos reis magos, que eles já estavam lá na terra deles, eles já estavam esperando, eles já sabiam de alguma forma que nasceria um rei, e eles foram atrás quando eles viram a estrela em Belém, eles seguiram até chegar na casa onde Maria estava, né?
Então fala, depois de ouvirem o rei, né, eles conversaram com o rei, Herodes, onde que estava o menino, se ele sabia. Depois de conversarem com o rei, versículo 9, eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou onde estava o menino. Vendo eles a estrelas, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas ou seus presentes, ouro, incenso e mirra. Isso aqui também tem um significado espiritual, mas vamos focar no presente. Então, para mim, um texto claro e que fala assim muito nítido sobre presente na Bíblia, né? Quando eu, pelo menos, quando penso, será que a Bíblia fala de presente? Tá aqui. Jesus, quando nasceu, foram entregar a ele esses presentes que são valiosos, ouro, incenso e mirra. Mirra era muito caro, incenso era muito caro e ouro, né? Até hoje é um dos melhores investimentos. Então, eu quero que você imagina, esse é o texto-chave, eu quero que você imagine, irmã, ao seu redor, você está aí e você está no meio de várias pessoas. Imagina uma sala cheia de pessoas, tem tudo quanto é tipo de gente. Tem gente que você gosta, tem gente que você não gosta, tem gente da sua família, tem gente da igreja, do seu trabalho, pessoas do seu convívio, até pessoas que você não convive. E você imagina que todas elas recebem agora, junto com você, uma caixa linda de presente, né? Então, você imagina aí, deixa a imaginação fluir na medida que você vai ouvindo o devocional. Então, você recebe um lindo embrulho de presente, belíssimo. Vou dar uma pausa aqui. Esse ano eu consegui fazer isso. Eu achava tão lindo quando uma pessoa recebia um presente numa caixa, assim, um vestido numa caixa. Vocês já viram isso nos filmes? Que a pessoa recebe, a mulher recebe de alguém, sei lá, uma caixa com aquele laço, e quando ela abre a caixa tem um vestido. Eu achava isso lindo desde quando eu era nova, e eu tive o prazer de ganhar isso. E aí eu fiz para minha filha esse ano, no aniversário dela, que foi em fevereiro, que ela fez 20 anos. Ela tinha visto um vestido que ela amou muito, e eu comprei escondido dela. Depois ela esteve na loja procurando o vestido e falou: ai, você não vai acreditar, meu vestido já vendeu, mas era eu que tinha comprado. E aí eu botei na caixa, coloquei o laço. Então, é importante, né? Receber um presente legal, de um embrulho legal. Então, imagina isso aí, essa caixa com esse embrulho assim maravilhoso, do jeito que você deseja. E aí, todo mundo nessa sala que você tá recebeu o presente, com embrulhos diferentes, embrulhos, né? Laços diferentes, caixas diferentes, mas tudo muito lindo. E aí, alguns são cuidadosos em desembrulhar, outros rasgam de qualquer jeito o embrulho, e tá tudo bem, tá, irmãs? É só uma configuração. Muitas vezes, ao invés de a gente prestar atenção na nossa caixa, no nosso embrulho, no nosso laço, nós ficamos olhando o presente do outro. Será que o presente do outro é maior? Será que o presente do outro é menor? Será que o presente do outro é mais valioso? E por que ele está abrindo daquele jeito? Por que ele não é cuidadoso? Nossa, mas aquilo ali é cuidadoso demais. Em vez de abrir logo isso para ver, a gente fica ali pensando. E a gente fica também observando quem valorizou o presente, quem não valorizou o presente. Nossa, mas aquele ali ganhou isso e não está valorizando. E a gente fica ali olhando o presente do outro. O que acontece? Esse presente, o que ele vai significar para a nossa vida? Ele vai significar a nossa vida. O presente é a nossa vida. É aquilo que Deus nos entregou. Deus nos deu de presente a vida. Nós recebemos o nosso Pai Celestial. Ele nos deu de presente o maior presente do mundo, que é Jesus, que é seu Filho amado. Ele nos deu tanta coisa de presente, irmãs. Então, essa caixa que eu pedi você para imaginar, imagina que seja o presente de Deus, que é a sua vida. E dentro dessa caixa tem vários outros presentes. Então, tem o dia, cada dia que ele te dá é um presente, cada semana que ele te dá é um presente, cada mês. A sua saúde é um presente, a sua família é um presente, seu esposo, seus filhos, a sua igreja, os seus amigos, seu trabalho, a sua vida amorosa, a sua vida sexual é um presente. A vida sexual é o presente do casamento que Deus deu para o casal.
Não esqueça isso que é importante, viu, irmãs? Mas para o futuro, talvez a gente fale disso aí, mas isso aí precisa ser, você precisa ativar que, opa, isso aqui é um presente, né? E aí, como que a gente tem lidado com esses presentes? Qual que é a nossa atitude? Qual é o cuidado que a gente tem tido com o presente? Ontem nós falamos da mulher que ela decidiu, ela observou, ela valorizou. Cadê meu presente? Nossa, perdi uma moeda, tenho que achar isso é importante, né? E muitas vezes nós estamos deixando as áreas da nossa vida, por mais pequena que pareça ser, tudo é um presente. Qualquer áreazinha da sua vida é um presente. E às vezes nós estamos deixando, nós não estamos dando valor ao presente. E valor é como nós temos usado esse presente. Valor é é o que você atribui àquilo, é a atenção que você dá para aquilo. Porque nós olhamos o presente do outro e às vezes não valorizamos o nosso. Às vezes nós olhamos a vida do outro, porque como o presente é vida, então nós estamos olhando o presente do outro. Nossa, mas o outro nasceu com mais sorte. Nossa, mas o casamento da outra é tão bonito. Nossa, mas o dom. Nossa, mas a beleza. Nossa, mas. E você não está olhando para a sua caixa cheia de presente que Deus te deu. Que nesse dia, irmã, que nessa caminhada, cada palavra ela vai tecendo, ela vai tecendo eu vou colocar aqui como um manto, sabe? Aqui nos Estados Unidos tem muito, é muito conhecido aqui como eu vou dizer, uma coxa, que é como se fosse uma coxa de retalho, né? E muitas pessoas antigas fazem isso e eu acredito que Deus ele vai tecendo com cada devocional, com cada palavra, ele vai encaixando, ele vai criar esse manto para nós, essa coxa, né? E aí, às vezes, a gente fica olhando o presente do outro, valorizando o presente do outro e desvalorizando o nosso. E a gente, às vezes, faz isso por. A gente olha para a vida do outro por não valorizar a nossa, às vezes, a gente olha para a vida do outro por inveja, às vezes, a gente até está olhando muito o presente do outro com um senso de justiça. Nossa, mas por que aquela pessoa não valoriza isso? A gente quer consertar o outro, a gente quer. Olha, mas o seu presente é muito valioso, você precisa cuidar dele. E é legal a gente pensar nisso, mas às vezes a gente está desgastando a nossa vida, querendo ser justiceira com o jeito que o outro tem que levar a vida dele, né? Então, cada presente dado pelo Criador tem um propósito específico. Para cada presente que ele nos deu, tem um propósito específico para cada um que recebeu. Então, quando Deus nos dá algo, todos os dias, ele te deu o dia de hoje, tem um propósito. Ele te deu a sua saúde, a sua família, seus filhos, tudo que está diante de você, foi o Senhor quem te deu. Porque a Bíblia diz que o homem não recebe nada que não vem de Deus. Ele dá tudo para nós. Mas a gente precisa valorizar o presente, a gente precisa valorizar aquilo que ele tem nos dado. E hoje eu quero que a gente medita sobre o presente. Então, o propósito, qual é o propósito da vida? Qual é o propósito desse presente que ele nos entregou? É você saber que você é escolhida, que você é amada, que ele aposta em você e por isso você recebeu o presente. A gente não dá presente com muito prazer, com muita alegria para quem a gente gosta, para quem a gente ama, é isso que Deus fez. Eu vou te criar, eu vou te colocar na terra, eu vou te dar presentes para que você viva bem, resplandeça a minha glória, toca a vida de outros, seja presente na vida do outro. E o maior selo disso tudo é Jesus. E ele fala para provar que eu amo o mundo, sobremaneira eu entrego meu único filho. Então ele dá um presente para o mundo, para a humanidade. Então todos nós recebemos Jesus. Recebemos não, né? Foi entregue. Se a pessoa recebe, se ela quiser, né? Mas todos nós temos acesso a receber o mestre.
Então, o propósito dos seus presentes é que você resplandeça a glória dele, daquele que te entregou esse presente. E o propósito dos presentes, do presente, é que a cada presente que ele te deu ou que ele te dá, que ele vai continuar te dando, porque Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Ele é um Deus que renova-se a cada manhã as misericórdias dele. Quando a Bíblia diz a misericórdia do Senhor renova a cada manhã, presente de Deus todos os dias, todas as manhãs. Então, o propósito é que a cada presente que ele te dá, você viva o sobrenatural. Você viva a vida cheia de bênção preparada para você. E o Pai, ele se alegra quando você degusta e vive experiências. Nós estamos nessa terra para viver experiência. Nós somos seres espirituais que estão na terra vivendo coisas naturais. E as coisas, e viver, irmãs, o mundo pode estar um caos, o mundo pode estar acabando, o mundo pode estar, e tá mesmo, né? Tá lamentável, mas é prazeroso viver. Se você não tem sentido prazer em viver, que o Senhor te restaure, que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor faça você entender. Porque o que está acontecendo? Apesar do mundo, não é que eu sou, não é que eu estou vivendo uma utopia, não é que eu estou num positivismo tóxico, porque agora é esse tipo de coisa, né? Não, é fé, é palavra. Nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a salvação da humanidade. Mas se nós estamos na terra, nós temos que viver na terra. Enquanto a gente estiver aqui, o alvo do inimigo é que você não valorize o presente. O alvo do inimigo é que ele faça você olhar para a vida como uma guerra, como o tempo todo é uma luta, o tempo todo é uma dificuldade, o tempo todo é só desgraça, o tempo todo é só tristeza, eu nasci para sofrer mesmo, acho que nunca vai melhorar. Esse é o alvo, de prender a gente, prender a nossa mente na tristeza, no desgosto, na miséria. E eu não estou dizendo que a gente não enfrenta lutas, que a gente não enfrenta tristeza, que a gente não enfrenta decepção, a gente enfrenta. Mas a palavra do Senhor é vida, é luz, é esperança. E nós temos que crer nisso aqui. Porque se nós não cremos nisso aqui, no que a palavra está dizendo, nós não estamos exercitando o nosso papel de cristão. E Ele é um Deus que transforma todas as coisas. Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Ele é um Deus que você lê os homens e mulheres de Deus, você vê o que Deus fez com aqueles homens, com aquelas mulheres, e ele é o mesmo hoje, sempre, eternamente. Então, o alvo do inimigo é que você não valorize o presente. É que você case e de repente Deus te deu um casamento ali e ao invés de desfrutar as lutas, os desafios, o inimigo começa a colocar que aquilo você está vivendo a pior coisa do mundo. Às vezes a pessoa está até realmente vivendo um casamento muito difícil, mas eu estou dizendo que o alvo dele é sempre colocar você olhando com um olhar pior e fazer você desvalorizar o presente. E quando nós desvalorizamos o presente, aí sim a coisa fica ruim. Aí a coisa desanda. Então, o alvo de Deus, o propósito, é que você viva experiências nessa terra. Viva experiência de amor, de amizade, de carinho, de alegria, que você sinta a vida e que você entenda os planos que ele tem para você. Entenda, sabe? Esses devocionais desses 50 dias é para isso, para a gente entrar num novo tempo. Um tempo de maturidade, um tempo de abertura de olhos, que é o que eu estou buscando para mim, né? Como eu disse que esses 50 dias, eu estou no meu 49, eu quero degustar esse último ano dos meus 40, degustar cada dia, cada manhã, devagarzinho, assim, eu quero começar a viver a vida devagarzinho. Por quê? Porque a coisa já está passando rápido. E depois dos 50, aí que acelera ainda mais, né? E eu não quero, eu não quero viver aquela palavra que disse, a palavra de Deus diz em Eclesiastes, como é que é?
Peraí, que a cabeça de pré-menopausa tá difícil, irmã. Que você lembre do seu Criador antes que venha os maus dias e você diga que não tenha neles prazer. Eu não quero chegar nos 60, nos 70, ou até mesmo a era dos 50 e olhar para o meu presente de vida e dizer: eu não tenho prazer nesse presente. Eu não estou feliz com esse presente. Pelo contrário, eu quero degustar, entender, Pai, que Deus maravilhoso, bondoso, que na medida que você vai abrindo os presentes, que você vai valorizando, ele vai te dando mais presente. Então, irmãs, ele tem para você presentes em cada época da sua vida, em cada era da sua vida, ele tem coisas para nos entregar. O que cabe a nós é querer, é querer. E eu não estou também aqui falando de visão coach, você tem que querer, você consegue, você vai, porque eu sei que não é assim, eu sei as lutas que eu passo, eu sei o que eu tenho que vencer para desfrutar dos meus presentes. Então, o objetivo da nossa caminhada é ir deixando a luz entrar. Essa luz, ela tem que entrar para dentro da gente, para nos limpar e tirar tudo que nos impede de desfrutar dos presentes, do presente. Então, ele tem prazer nisso. Deus quer que você desfruta e que você saiba que os planos que ele tem para você são planos de paz, como disse Jeremias, né, capítulo, acho que é 29, 1 a 14, não lembro, mas enfim, tá lá em Jeremias, viu, gente? Que ele tem planos de paz. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre ti, planos de paz. Se cada um viver o seu presente, você imagina cada um abrindo o seu presente, valorizando, vivendo, desfrutando, degustando, o que ia acontecer com o mundo? Nós iríamos construir um mundo melhor. Nós iríamos construir um mundo melhor. Você inspira pessoas, você se inspira quando você valoriza o seu presente. Não perca tempo querendo insistir como os outros devem usar o seu presente, porque nós passamos a vida inteira preocupado com o outro. Porque meu filho não busca, porque meu filho não faz, porque meu filho devia, porque meu filho não. Porque o marido, porque minha amiga, porque. Nossa, lá no meu trabalho. A gente tá olhando o outro, a vida do outro, o presente do outro. E ao invés de a gente olhar para nós, todos os dias. Você, o pai, a palavra, um cafezinho, um chazinho. E eu também aqui não estou falando de café com Deus Pai só. Não estou falando disso, pegar um devocional e fazer. Tudo bem que isso é bem essa ferramenta que abençoa as pessoas. Estou falando de você cavar o poço, sabe? De você descer profundo mesmo e falar: Pai, eu quero uma transformação de vida. Eu vou fazer igual Jacó, eu vou segurar esse anjo e eu não vou largar até que o Senhor me abençoa. Se eu vivi, mas eu vivi, irmã, 70 anos, eu só tenho luta, eu só tenho dificuldade. Pode viver os outros 20, mas se você viver até 97, Deus quiser te dar 20 anos de glória, os 20 anos talvez pode ser melhor do que os 70 que você viveu, porque eu creio, eu estou falando o que eu creio. Eu não estou falando de utopia, estou falando que eu creio, estou falando que eu vejo, o que eu já vi, e o que eu busco viver e o que eu já vivi. E então a gente deve valorizar o nosso presente. Nosso presente. Vamos agora para Mateus capítulo. Peraí, vamos lá. Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 13, eu não vou ler a parábola, está falando a parábola do semeador, que o semeador saiu para semear. Vou só explanar aqui um pouquinho, mas eu quero ler só o versículo. Ler só o versículo 12, tá? Mas a parábola do semeador, o semeador saiu a semear, lançou as sementes na terra, a gente já sabe, né? Uma caiu na beira do caminho, a outra as aves comeram, a outra o terreno era rochoso e não deu para crescer, não teve raiz profunda. A outra semente, o sol queimou ela, secou a raiz,
outro nasceu no meio dos espinhos, foram sufocados, enfim. Quero que você também pense que conecta semente com presente. Presente é igual semente, tá? Quero que você pense nisso. Todo presente que Deus te deu, o alvo é crescer, multiplicar, transformar, repartir. Então, os presentes que Deus te deu são sementes. O dia de hoje é uma semente. Você escolhe, você vai plantar ela, você vai regar essa semente, você vai cuidar para que você tenha um amanhã melhor, ou você vai comer a semente, porque tem muita gente comendo a semente ou destruindo a semente, né? Então aqui fala assim, ó, o versículo que eu quero ler desse capítulo 13, versículo 11. Vamos ler o 10. Jesus, aproximando-se os discípulos de Jesus, lhe perguntaram: por que você fala por parábola? E ele falou, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhe é concedido isso. Aí Jesus fala: pois os que têm lhe será dado e terá em abundância, mas os que não têm, até o que têm lhe será tirado. Essa é uma palavra que eu tenho meditado muito, há muitos anos. E antes de eu entrar nela, vamos ler aqui Mateus 25, que fala quase a mesma coisa. E Mateus 25, 29, fala assim, é a parábola dos talentos. Também não vou ler, porque é longa, vocês já conhecem. Que o servo, né, o homem, deu tantos talentos para um, tantos talentos para outro, tal, depois veio prestar conta o que eles fizeram com os talentos, e no 29 fala assim, porque o que acontece? Aquele que ele deu um talento só, ele escondeu esse talento, porque ele falou, tive medo, porque ele achava que o homem era severo, ele escondeu, ele não quis fazer nada com aquele talento, falou, e achando que tá fazendo muito bem, ele chegou, tá aqui o talento que tu me deste, ó, tá aqui intacto, bonitinho, né, fui fiel, guardei para você, pro Senhor, e tá aqui. Só que ele pega o dono do talento, pega aquele talento, entrega para o que tem 10. Eu nunca tinha entendido isso. Eu falei, gente, mas tem outro que tem menos, por que ele vai dar para o que tem mais, né? Porque aquele que multiplicou, aquele que tinha 5 multiplicou para 10. E ele pega esse 1 e ainda dá para o que tem 10. E aí ele fala assim, ó, versículo 29, porque todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância. Mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. A mesma palavra das sementes. Então, essa palavra é muito dura, porque muitas vezes, tá, nós não temos mais, porque nós não estamos devolvendo o presente para o Senhor. Nós não estamos valorizando e nem fazendo esse presente multiplicar. Então, quando a gente não valoriza o dia, não valoriza a semana, não valoriza o ano, não valoriza seu aniversário, não valoriza nada, você não valoriza nada. Não tem como multiplicar. E você não vai ter mesmo. Se a gente não valorizar, aí que a gente não vai ter. Então, porque todo aquele que tem, lhe se dará. Quem tem, vai ter. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, o pouco que tem ainda vai ser tirado. Que nós tenhamos temor do Senhor para não receber essa sentença aqui. Porque, às vezes, outro dia eu estava vendo uma pessoa reclamar de muita... da saúde, né? Uma senhora estava reclamando da saúde. E, de repente, a senhora estava reclamando que estava com muitas dores, não sei o quê, e, de repente, ela precisou ser internada. Ela nunca tinha sido internada.
E aí eu falei, a senhora tá vendo que a coisa você achava que estava ruim, pode ficar muito pior quando a gente não valoriza, quando a gente reclama. Não estou dizendo que quem vai ser. Irmãs, eu falo muito e eu não gosto de eu gosto muito de colocar os dois pontos. Eu não estou dizendo que quando a gente passa por uma luta, a gente está sendo punido, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a gente precisa entender a nossa vida, né? Até as lutas são presentes, dependendo das lutas, são presentes. Presentes que vai ser difícil, mas que pode te dar, pode frutificar muito mais. Se você entender que até uma luta pode ser um presente, para que Deus nos ensine algo, para que Deus trabalhe no nosso caráter, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos levante em autoridade, para que Deus nos... Tanta coisa maravilhosa que a gente pode tirar de uma luta. É verdade, né? Então, nós temos que devolver o presente para o Senhor. A gente tem que devolver, como os reis magos foram lá, encontrou um rei. Ele é o rei. Você vai dar presente para rei, né? Sim, naquela época a gente dava presente para rei. E aí, o que que você pode dar de presente para Deus? Você pode devolver a sua vida para Ele todos os dias, todas as manhãs. Um coração adorador, um espírito aquebrantado, um espírito obediente, um corpo cuidado, um corpo santificado, um corpo consagrado. Você pode devolver os seus dons, seus talentos aos pés de Jesus. Porque o que você quer de Deus, às vezes a gente passa tempo buscando a Deus querendo coisas. Ah, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu queria sentir mais a tua presença. E Deus, o que você quer dele, o que você quer de Deus, ele também quer de você. Minha filha, eu também estava querendo mais sentir sua presença também, sentir você mais aqui perto. Ah, porque eu quero uma viagem, eu quero, sei lá, tudo que você quiser. Deus vai falar, eu também quero, claro que eu quero te dar tudo isso. Desde que você esteja preparada, né? Desde que você se coloque aqui diante, eu quero te dar para que você desfrute, porque as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então, para terminar aqui, falando um pouquinho do presente, o presente, olha que interessante, o presente tem que ser repartido. Presente foi feito para ser repartido. E todas as vezes que você reparte o seu presente, ele volta para você. E você escolhe, ou você mantém o presente fluindo, que é a nossa vida, é um presente, você mantém ela fluindo, ou como e a semente também, quando você joga a semente, o que você fez, né? Você multiplicou aquilo. Ou você decide comer a semente. Se você decide comer a semente, acabar com aquela sua vida ali. É como se você recebesse, vamos ver aqui, milho, por exemplo, né? Milho é uma semente. Você recebe aí, vamos supor, 1 quilo de milho. E você pode decidir plantar, ou você pode decidir, vou fazer um fubá dele agora, vou fazer uma broa, olha que legal que eu tô fazendo, né? Eu vou degustar esse momento. Você não está pensando em multiplicar. Se você plantar, você vai ter tanto milho para fazer tantas outras coisas, até para prosperar, porque você pode vender, você pode negociar, enfim. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje sobre o presente. Então, a caminhada de oração, irmãs, é um presente. Não preocupa com quem entra, com quem sai, com quem quer fazer, com quem não quer. Cada um recebe como quer. É um presente. Presente de Deus para mim, em primeiro lugar. Eu estou repartindo esse presente com vocês. Uma coisa também que eu queria falar sobre a vida e o trabalho. O trabalho, olha que interessante, o trabalho ele não deveria ser vendido só como um produto, mas ele poderia ser oferecido como um presente para a comunidade. Se nós oferecermos o nosso trabalho, porque o trabalho, irmãs, é o que consome, é o que gasta, a gente gasta mais tempo da nossa vida no trabalho, né? Se nós não olharmos o nosso trabalho como um presente de Deus, para que você exerça
os seus dons, os seus talentos, para que você brilhe a luz de Cristo todos os dias naquele lugar. É fácil? Não, não é fácil. Nada na vida é fácil, irmãs. Nada na vida é fácil. Mas viver em abundância, viver alinhado com a palavra não é fácil. Mas viver na miséria também, viver na dificuldade é muito pior. Então a gente tem que escolher o difícil que a gente vai querer, né? Eu prefiro o difícil rompendo com Cristo do que o difícil fora de Cristo. E então, você imagina se todos nós entendêssemos que o trabalho é um presente. Você trabalha com criança, por exemplo, você é professora, não desperdice a chance de iluminar aquelas vidas. Você trabalha limpando casa, você trabalha, não desperdice a chance de demonstrar excelência naquele lugar. E quando você fizer isso, entender que a sua vida, começar a olhar para a sua vida todos os dias como um presente, você vai ter uma vida mais leve. Porque nós temos uma vida pesada, porque ao invés da gente olhar e receber esse presente e degustar e desfrutar, a gente está olhando para aquilo que o inimigo está querendo destruir. O inimigo não tem nada e o que ele quer é destruir o que a gente tem. Então, essa é a palavra de hoje. Que vocês fiquem bem, que vocês tenham um dia de paz. Eu estou muito feliz, estou muito ansiosa para aquilo que Deus vai desenrolar. Eu recebo em primeiro lugar. Eu fico muito feliz com o que Deus está fazendo na minha vida. E eu tenho certeza que mais uma vez Ele vai fazer na nossa vida. Muito obrigado, tá? Pela cada uma de vocês, cada oração, cada participação. Esse é o devocional de hoje. Espero que tenha falado ao seu coração. Vou deixar uma canção. Vou deixar uma canção aqui. E que você ouça com carinho. A canção fala sobre adorar ao Senhor. Eu acho que o maior presente da nossa vida, em primeiro lugar, é adorar o Senhor. Todos os dias, todos os momentos, porque foi isso que nós fomos criados, para adorar a Ele e damos de presente para Ele todos os dias, de manhã, todos os dias, em todos os momentos, não só pela manhã, mas a gente dá de volta. Pai, estou viva, estou feliz, temos lutas, temos dificuldade, temos sonhos não realizados, mas Tu pode todas as coisas e eu vou Te louvar. E aí vocês vão começar a ver Deus transformando, Deus libertando, Deus tirando todo o peso, todo o embaraço que te impede de correr a carreira que está proposta. É isso, fiquem com Deus, tenham um bom dia.